Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, precioso, preciosa do Rei Jesus. Bom dia, com meu primeiro inegociável, o pão. O pão antes do pão. O melhor alimento vindo dos céus. E hoje estamos nessa série maravilhosa, o terceiro dia dessa série, uma mulher governada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, você é uma mulher governada pelo Espírito Santo de Deus? Hoje nós vamos falar de uma mulher governada pelo Espírito Santo de Deus. A sua história se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 1, versos de número 11. Lá diz assim, eu quero ler com você. Ana, que estamos falando de Ana. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares, e de mim não te esqueceres, da tua serva lhe deres um filho, um homem, um varão, eu vos darei todos os dias sobre a sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa foi Ana, esse foi o voto que Ana fez. Bem, hoje eu quero falar de Ana. O nome Ana no hebraico significa graciosa ou cheia de graça. E eu vou falar de uma mulher que fez jus a esse nome que ela carrega, agraciada ou cheia de graça. Essa mulher nos provou que era uma mulher governada pela sabedoria. Então o tema é esse, uma mulher governada pela sabedoria. O subtema desse tema para Ana é dominando emoções para não destruir o futuro. É isso que Deus te convida, mulher. É isso que Deus me convida, Ele nos convida a ter domínio próprio, a dominar as nossas emoções para não estragarmos, para não destruirmos o nosso futuro. Eu já quero começar com uma pérola, e a pérola que eu quero lançar hoje para a sua vida e para a minha vida é: a sabedoria de Deus nos ensina a não agir motivada pela dor, mas guiada pelo Espírito. Essa é a pérola. Não ande motivada pela sua dor, pelo seu achismo. Ande motivada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, deixa eu te dar um spoiler dessa palavra que você conhece bem e que você pode ler com profundidade em 1 Samuel capítulo 1. Lá em 1 Samuel capítulo 1, diz que havia um homem de Ramataí Sofim, da região montanhosa de Efraim. O nome dele era Eucana, e Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e outra Penina. Naquela época, naquele contexto de vida, um homem, quando casava com uma mulher e ela não gerava filhos, ele poderia ter outra mulher. E foi para isso que ele teve Penina, para que gerasse, para que desse para ele filhos. E aí começou o problema daquele homem. Todos os anos, quando ele ia consagrar, quando ele ia ofertar, quando ele ia abençoar, quando ele ia ter uma ligação maior com o Senhor, ele dava porção para Penina, dava porção para os filhos de Penina, seus filhos, e para Ana ele dava porção dupla. Por que ele dava porção dupla para Ana? Porque ele a amava. Ele amava tanto Ana que ele dava para Ana a porção dobrada. E por isso a sua rival Penina chateava ela, incitava ela para confusão. E diz a palavra que ela ficava muito triste, chorava
não comia e nem bebia. Bem, esse é só um resumo da história de Ana. Eu quero falar sobre as emoções. Hoje eu não quero falar só da história. A história de Ana a gente sabe, eu já preguei aqui nesse canal várias vezes. Hoje eu quero falar das emoções de uma mulher que consegue ser governada em meio à dor. Ela consegue ser governada em meio às emoções na qual ela estava vivendo. Emoções, deixa eu te falar o que é emoções. Emoções são dons de Deus, mas quando não são governados, olha isso, mas quando não são governadas pela sabedoria, se torna instrumento de destruição. Então as nossas emoções vieram de Deus, são de Deus, mas precisa ser controlada, precisa ali ser reajustada. Emoções desgovernadas constroem muros ao invés de pontes. Emoções desgovernadas constroem muros, afastam pessoas, rompem relacionamentos e atrasam ou aniquila promessas. Essas são as emoções desgovernadas. Mas as emoções entregue à Sofia, à sabedoria, constrói o quê? Constrói pontes, curam feridas e liberam futuros. Neste ano, que nós intitulamos, que o Senhor nos dera como o ano da Sofia, Deus está chamando nós, filhas de oração, nós, mulheres, a viverem curadas por dentro e por fora. A sermos mulheres, em especial, curadas por dentro, não reativas, não competitivas, mas totalmente governadas pela sabedoria de Deus. Eu quero falar aqui de alguns pontos sobre ser governada por essa Sofia, ser governada por essa linda sabedoria que vem de Deus. O primeiro ponto aqui que eu quero falar sobre Ana: a dor pode dominar ou ser dominada. E quando você estiver com uma dor, faça essa pergunta para você: essa dor, eu posso dominar ela ou ela pode me dominar? Então a dor, ela pode sempre assim, ou ela vai te dominar ou ela vai ser dominada. Bem, Ana com amargura, lembra que eu falei? Com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muitíssimo. E ela disse para Deus: se o Senhor me der um filho, um varão, eu te devolvo. Ela orou com sabedoria, ela orou com amargura de alma, ela sentia a dor, mas ela não era movida pela dor. Ei, há uma diferença em sentir dor e ser movida pela dor. A escolha sempre é nossa. As dores dela eram legítimas, sim, claro que eram legítimas. Ela era estéril, ela era constantemente humilhada. Você pode sentir a dor de Ana, humilhada por Penina. Eu posso visualizar aquela cena: estou grávida de novo do meu marido, eu engravido e você não. Só que Ana, mesmo estéril, mesmo humilhada, mesmo sendo provocada por Penina, ela não rebatia. A Bíblia não diz que ela rebateu nenhuma vez, mas a Bíblia diz que ela orou, e com certeza ela orou várias vezes, mas teve uma oração que foi diferente, teve uma oração que mudou a atmosfera, teve uma oração que alcançou o coração de Deus. Ela foi ao templo orar. O sacerdote a julga como embriagada. E mais uma vez, ela não deixa a dor que ela estava sentindo a dominar. Você pode imaginar alguém disser para você: você bebeu, você tá bêbada, sem você nem sequer ter triscado em um cálice de vinho. Ela não foi movida pela dor, ela não deixou a dor gerenciar a língua, os lábios dela, mas sim ela foi gerenciada e governada pela sabedoria. Ela disse: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial. Eu não bebi vinho, eu não bebi nenhuma bebida forte.
Eu apenas sou uma mulher amargurada, eu estou orando. Uau! Que domínio próprio, que inteligência emocional que Ana tinha. E Ana quer nos ensinar. Eu vejo aqui o quê? Uma revelação profunda. A sabedoria não ignora a dor, mas decide quem governa. Ela deixou a sabedoria governá-la e não a dor. Ela não deixou a dor controlar a sua voz, as suas palavras e nem as suas atitudes. Quantas vezes nós caímos nesse erro, nesse pecado? Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós deixamos a nossa dor dominar a nossa língua, dominar o tom da nossa voz, dominar as nossas atitudes. Mas nesta manhã, a Sofia me convida e te convida, ela nos convida a não reagir em meio à dor, a não reagir em meio às frustrações, mas reagir em meio à governância da sabedoria divina. Você pode receber isso? Eu quero, eu preciso receber essa palavra. E se você também precisa, receba em nome de Jesus. E eu já quero ser voz profética e eu quero liberar uma profecia para sua vida, e a profecia é: a minha dor não me governa mais, a sua dor não te governa mais. Quem te governa a partir de agora é a Sofia. Quem te governa a partir de agora é a sabedoria vinda do céu. Você pode receber? Se você pode, então receba. O segundo ponto que eu quero falar aqui com você, o segundo ponto é sobre a rivalidade. Olha só, a rivalidade nasce em corações feridos, em corações que não são sábios. Com certeza Penina tinha um coração mal resolvido. Ela tinha um coração com certeza ferido e ela não era sábia. Então ela buscava a rivalidade. Enquanto Penina respondia com rivalidade, Ana, graciosa, respondia com orações, muitas vezes orações líquidas, muitas vezes orações de joelho, de clamor. Aleluia. Penina, ela provocava porque ela também era ferida. Era uma mulher ferida, uma mulher doente, uma mulher mal amada. Então, ela só respondia com a sua própria dor. Feridas não curadas sempre gera comparação, competição e disputa. Ela tinha essa comparação e essa disputa e essa competição, porque ela não era amada. O marido dela dava porção dupla para a primeira esposa. O marido dela, ela enxergava e via que o marido dela não a amava, ainda que sempre ela estava gerando filhos. Então eu quero te falar aqui, mulher, de um princípio. E o princípio é: mulheres governadas pela Sofia, mulheres governadas pela sabedoria, não compete, elas acolhem. Você já viu uma mulher acolher outra mulher? Você já viu uma mulher deixar o like para outra mulher? Quando ela vê uma mulher bem vestida, com o cabelo arrumado, ela elogia. Sabe por quê? Porque ela é sarada. Porque mulheres curadas, elas não competem, elas se acolhem. E isso é um princípio, porque uma mulher, quando ela é bem resolvida, ela não é insegura, ela não tem carência emocional e ela também não tem necessidade de validação. Ela não tem necessidade de validação, porque ela sabe quem ela é em Deus, quem ela é como pessoa. Penina não tinha nada disso, porque ela não tinha validação própria. E a primeira validação que uma mulher precisa é dentro de casa. Quando uma mulher não tem validação do seu esposo, dos seus filhos, ela realmente se perde na caminhada. Ei, maridos que estão me ouvindo, em nome de Jesus,
validam a sua mulher, positiva a sua mulher, elogia a sua mulher, vê os pontos bons da sua mulher e impulsiona essa mulher. Ana não entrou na guerra emocional. Eu quero falar disso também nessa manhã. Ana, ela não entra na guerra emocional de Penina, porque ela entendeu que não precisava disputar atenção. Ela não precisava de disputar a posição. Ela entendia o que estava em Provérbios 4:1. A mulher sábia edifica o seu lar. Penina, ela era tola, ela só destruía, mas Ana foi uma mulher sábia. Ela não andou pela sua vista, ela andou pela sua sabedoria. Era uma mulher que ela não andava pelo aquilo que ela estava vendo, mas por aquilo que ela estava projetando, que era engravidar e ter um filho. A mulher sábia, ela não compete, ela não derruba o seu lar, ela simplesmente é sábia, ela simplesmente edifica, ela simplesmente deixa a Sofia governar a sua vida e as suas emoções. Eu quero finalizar dizendo que Ana orou ao Senhor. Ela orou, ela chorou sim, ela orou, ela chorou, só que ela não foi atrás de justificação. Ela foi atrás do seu milagre. Ela foi atrás da sua fé imbatível. Ana escolheu o altar. Ana não escolheu a competição. Ela escolheu o altar, onde as emoções são curadas. É lá no altar que as emoções são curadas, que os corações são ajustáveis e o futuro é protegido. Enquanto Penina provocava, Ana orava. Enquanto uma tentava ferir, a outra se curava aos pés da cruz. Eu quero orar com você e por você. E quero lançar a última pérola. E a última pérola dessa segunda-feira é: o que você faz com a dor? O que você faz com a sua dor? A sua dor te define ou te destrói? A sua dor te cura, te impulsiona a ser uma mulher melhor ou te faz a mais miserável das mulheres? Penina, a dor dela só fazia e demonstrava aquilo que estava dentro dela, só fazia ela ser uma mulher rixosa, competidora e que queria puxar o tapete da outra. Enquanto Ana orava e buscava ser curada das suas mazelas e das suas dores. Sabe qual é a revelação que eu tiro aqui de toda essa história? É que Ana, ela não reagia segundo a carne, ela reagia segundo o Espírito. E ela sabia que não há competição para quem está no lugar secreto. Não há rivalidade quando a mulher está sempre com o seu joelho dobrado, está sempre com o seu coração aos pés da cruz. Eu quero fazer uma oração profética nessa manhã. E a minha oração é: declare isso. Eu não vou mais ser dominada pela minha carne nem pelas minhas emoções. A partir de hoje, eu sou dominada pelo governo da Sofia, da sabedoria. Eu não vou mais reagir segundo a minha carne, mas eu vou agir segundo o Espírito Santo de Deus. Eu não busco mais validação do homem. Eu busco a validação do lugar secreto, porque somente lá que eu consigo ser impulsionada para o lugar de honra e de vitória. Você pode receber essa oração, então receba no nome do Pai, do Filho e do doce amado Espírito